Todas as empresas precisam e a Santa Catarina Informática tem a solução. Conheça o Visual Suprema, o sistema de escrita fiscal que permite importar e lançar notas fiscais, gerar impostos, livros e integrações automaticamente. Tecnologias Contábeis SCI. Conheça e compare. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o Hardsoft e hoje um programa especial, estamos falando sobre o Simples Nacional. Por quê? Porque é polêmico, é um assunto que tá todo mundo em dúvida, muita gente querendo saber o que vai acontecer, como é que é. Eu quero saber de ti, Ricardo, qual é o sentimento dos empresários? O que você está sentindo deles, o que estão pensando sobre o imposto? Eu acho que tem os aspectos positivos da lei realmente são maiores, né? Então, eu acho que sobre isso existe naturalmente uma satisfação por uma parte maior dos empresários. O que está existindo é uma angústia muito grande, eu acho que dos profissionais de contabilidade, né? Por causa da questão do prazo, né? Então, surgiram dúvidas no meio do caminho, não sei se é por causa da questão da cultura brasileira, vai deixando as coisas para a última hora, né? Então, as empresas que querem aderir agora até o dia 31, enquanto não for prorrogada, né, o prazo de adesão até 15 de agosto com a votação, que o próprio Vitorino falou que dia 7 de agosto está previsto uma votação no Senado, para poder dar mais prazo para as empresas poderem aderir. Eu acho que essa que é a grande agora angústia da data limite, que é o dia 31 para adesão ao Super Simples. Muitos eventos aconteceram pelo país inteiro, inclusive, lógico, aqui em Santa Catarina, no Paraná também, né? E aqui na região aconteceu bastante também, vocês perceberam? Vocês organizaram também? A CIB participou, outras entidades, SESCOM, vários participaram e organizaram, mas mesmo assim, muita gente deixou para a última hora. Então essa data limite agora, ela traz um complicador muito grande. O assunto não é, por exemplo, sobre o GIS Online, mas em Blumenau vai ter essa nova. E já foi pedido também uma prorrogação desse prazo de adesão, de no mínimo de 60 dias, porque acumulou justamente nesse período da adesão Super Simples, atenção, também a questão de adequação para a nova legislação municipal do GIS Online. Isso me chamou muita atenção. Eu fui numa palestra em Balneário Camboriú, organizada pelo sindicato, né, pelo Sindicato dos Contabilistas, pelo CRC, e era para ter 300 pessoas. Chegando lá tinha 1.300 pessoas. Só para ver como realmente o assunto, né, o pessoal está querendo, ele é grande, ele é extenso, como tu mesmo falasse antes, né, e o pessoal tem muita dúvida e está querendo se inteirar sobre essa novidade. Dúvidas dos profissionais da área de contabilidade. Né? Aproveitando o gancho, pelo fato de eu não estar optando pelo Simples, eu posso usar essa legislação de alguma outra maneira? Posso vir a estar me utilizando dela? Pode. Como eu comentei no início do nosso programa, a junção das duas leis, o Simples Nacional e o Estatuto da Microempresa, na verdade ela está junta, né? A Lei Complementar 123 é a junção das duas. Então, o Simples Nacional é um capítulo de tributação da lei. O fato de eu não usar o Simples Nacional porque eu estou vedado à utilização por questões técnicas previstas na lei, não significa que eu não posso usar todo o restante da lei. Existem vedações para usar a lei também, né? Que são umas 10 vedações, que são alguns aspectos, por exemplo, cujo capital participe outra pessoa jurídica, então não pode. Cujo empresário ele já participe de uma outra empresa do Simples, que isso mudou. A Se ela participar de uma empresa que não é do Simples, não tem problema? Não, ela não pode participar, uma empresa do Simples não pode participar de outra pessoa jurídica. Ela não só pode ser... Ela não pode ter participação de pessoa jurídica e nem pode participar em pessoa jurídica. Ela só pode ser pessoa física, certo? Pessoa física, pessoas naturais. Sim, mas um sócio, por exemplo, um sócio do Simples, uma empresa do Simples, ele não pode ser sócio de uma empresa que não seja do Simples? Pode. Aí entra a regra dos 10%, que era a regra que existia antes, que é o que diz o seguinte: cujo sócio titular participe com mais de 10% de uma outra empresa. Continua a lei, tá. Desde que a receita bruta não passe o limite de 2.400.000. Agora foi introduzida uma regra nova que diz o seguinte: eu posso ter quantas empresas do Simples eu quiser e não importa o percentual, mas o faturamento global dessas empresas não pode passar de 2.400.000. Até então, eu obedecia aquela regra dos 10%. Eu, sendo sócio de várias empresas com 10%, não somava. Agora, se eu sou sócio de uma empresa e o faturamento de outra, e o faturamento das duas passar de 2.400.000, ambas estão fora. Essa é uma regra nova que foi incluída, né? Outra regra importante é a figura do administrador. O Código Civil, novo Código Civil lá de 2002,
ele criou o administrador não sócio. Então a lei fala o seguinte, se eu tiver, né, na minha empresa, né, um profissional administrador nomeado de acordo com o novo Código Civil, e ele, por sua vez, participar de uma empresa do Simples, como pode acontecer, ele é administrador de uma grande empresa, a esposa tem uma pequena empresa e ele é sócio. Ele, sendo administrador dessa grande empresa, pode comprometer a participação dele na pequena empresa, porque soma a receita da grande com a pequena. Passa de 2.400.000, ele está fora. Por exemplo, cooperativas de consumo, cooperativas, salva de consumo, essas podem entrar no sistema, tá? Como eu falei, que exerça toda a parte do sistema bancário, está aqui, Facton está fora, tá? Resultante ou remanescente de cisão. Cisão é divisão de empresas, tá? No sistema anterior estava fora totalmente, nunca mais podia ser do Simples, essa é uma novidade. Passados 5 anos, essa empresa pode ser do Simples, né? Constituída sob forma de sociedade por ações. Então, basicamente, são esses itens que não pode usar o sistema. Que descartam, cara. Todas as demais pode usar. Então, se eu tiver enquadrado, não puder enquadrar no Simples, que aí é uma questão técnica da lei, eu posso usar a lei como um todo. E isso é muito importante porque tem N benefícios na lei. Juliano, qual está sendo a maior dificuldade com relação a sistemas contábeis relacionados a Simples Nacional? Bom, com relação ao sistema, a questão dos lançamentos, né? Principalmente as empresas que têm subvenção tributária, ou de ICMS, ou de PIS, ou de COFINS. Por quê? Se a nota tiver subvenção tributária, seja de ICMS, PIS ou COFINS, ela vai ter que estar separando, no caso, essas bases na nota fiscal, no lançamento, para que possa ser aplicada as tabelas da forma correta. Se eu lançar tudo numa base só, vai acontecer o quê? Eu vou estar pagando, talvez, impostos indevidamente. Por exemplo, se tem uma subvenção tributária de ICMS, eu lanço ela como não subvenção tributária, a empresa vai estar pagando o percentual de ICMS desnecessariamente. Então vai estar gerando um custo a mais para a empresa, sendo que não haveria necessidade. Isso aí gera a parte administrativa da empresa se torna mais onerosa, né? Porque tem que fazer esses controles. E aí, Ricardo? Não tenha dúvida. Isso aí, com relação a isso, dificulta um pouco esse imposto, né? Não dificulta. Se as pessoas se prepararem, né, como desde o começo do programa aqui foi falado, que as pessoas têm... Cada caso é um caso, cada empresa tem que ter uma situação, tem que analisar os números e a situação de cada empresa para tomar a decisão se vai adequar ou não. E isso acontece, se a decisão for técnica de que tem que fazer, só tem que ter os cuidados na hora dos lançamentos. Aí a qualidade do contador, do profissional é muito importante. Quer dizer... O contador ele se torna mais consultor com essa história, hein? O objetivo, na verdade, da lei é reduzir carga, né? Para reduzir carga, você precisa ter uma boa contabilidade, né? Como o técnico colocou há pouco aqui, porque do sistema anterior do Simples, nós temos que pensar assim, no sistema anterior, eu não tinha nenhum benefício. Eu exportava, eu tributava tudo. Eu tinha subvenção tributária, eu tributava tudo. O que vai requerer agora? Se eu tiver isso separado, se eu tiver isso de forma bem clara na contabilidade, vai haver redução. Antes eu exportava ou vendia para uma trade, uma comercial exportadora, eu pagava Simples integral. Agora não, agora já não pago. Vai para um breve intervalo e na volta a gente continua falando sobre esse assunto aí, o Simples Nacional.